Hoje venho-te falar do despertar espiritual. O que é o despertar espiritual e dos sinais que tu estás no despertar espiritual. O que muda nas nossas vidas quando estamos no despertar espiritual. Como a nossa percepção do mundo muda. Será que estás no despertar espiritual? Vem daí! Olá, eu sou a Renata. Bem-vindo ao canal Aura Arco-Íris. Aqui tratamos a espiritualidade de forma prática para podermos obter resultados práticos. O mundo espiritual sempre foi o mesmo, mas as crenças que temos não nos deixam vê-lo. Ele sempre nos deu sinais, mas nunca notámos nada porque não estávamos despertos para ele. Quando começamos a quebrar crenças, começamos a adentrar no mundo espiritual, começamos a despertar para ele. Mas o que é o despertar espiritual? A espiritualidade não tem nada a ver com religião. Embora pareçam muito parecidas, a espiritualidade e a religião são duas coisas bem distintas. A religião impõe as suas próprias regras e dogmas. A espiritualidade é livre, não impõe nenhuma regra. Tu fazes as tuas regras, tu acreditas no que tu queres. A espiritualidade é um estado de consciência de cada um. A religião é um status. O despertar espiritual é a percepção do mundo à nossa volta. A conexão que cada um de nós faz com o mundo à sua volta, com a natureza, com as energias, com o mundo físico, assim como com o mundo espiritual. O despertar espiritual é um conceito desenvolvido por Carl Jung, onde ele dizia que era o retorno ao self original, o que quer dizer a conexão ou o reencontro com a essência, com o que realmente somos, com nós próprios. Desta forma, deveria ser um conceito natural para a humanidade. Deveria surgir naturalmente nas nossas vidas. Geralmente não é. Geralmente este despertar para a espiritualidade acontece quando algum acontecimento marcante acontece na nossa vida, como por exemplo, a morte de alguém muito querido para nós ou um acidente que muda toda a nossa vida. Os sinais que te vou falar aqui são apenas alguns sinais que estamos no despertar espiritual, porque existem mais. Acredito que não tenhas todos estes sinais, ou até que tenhas outros que não vou mencionar aqui. Estes são aqueles que eu notei que aconteceram comigo. O mundo espiritual manifesta-se de maneira diferente para cada um de nós. Cada pessoa é uma pessoa única, por isso temos as nossas impressões digitais, que são diferentes para toda a gente. Volto a dizer, cada ser é um ser único. Não te esqueças de deixar o teu like, e que para além de tudo é gratuito e não custa nada. Um pequeno exercício ao dedo. Tuc, já está. Se não és inscrito, inscreve-te no nosso canal para saber mais sobre a espiritualidade. Então vamos lá aos sinais. 1. As coincidências. Ver números repetidos, que geralmente o primeiro que começamos a ver é o 1111. Isto acontece por causa da sincronicidade que estás a ter com o mundo espiritual. E o facto de veres números repetidos indica que os anjos estão a tentar comunicar-se contigo. Quando começas a notar os números repetidos, começas a estar mais conectado com a espiritualidade, aberto para outras possibilidades. Cada número tem o seu significado, uma mensagem específica para te entregar. Ou ainda, ires a algum sítio e pelo caminho perderes-te e nesse tempo que andaste num trajeto desconhecido, conheceres alguém que até é uma pessoa que tu gostarias de conhecer. Isso acontece-me com frequência. O último exemplo que me aconteceu. Marquei férias para ir à Escócia, para ir em setembro. Fizemos o plano para passar em Edimburgo na ida e na volta passar por Glasgow. Quando chegámos a Edimburgo, o meu marido achou lá um azulejo que parecia interessante de ver. Então fomos à procura do tal azulejo. Para nosso espanto, esse azulejo estava perto da igreja onde estava a rainha da Inglaterra quando morreu. E nesse dia era o dia que ela ia ser levada para Londres. Não foi nada planeado, mas aconteceu. E até era uma coisa que eu gostaria de ver. Muita gente na rua, mas não conseguimos ver nada. Mas foi interessante como aconteceu. Quando planeámos as nossas férias, nem sequer sabíamos que a rainha ia morrer. Não existem coincidências. Já alguma vez te aconteceu? 2. Acordar durante a noite. Acordar durante a noite com a sensação de que te estão a chamar ou que alguém precisa da tua ajuda. Isto acontece porque estás a despertar a tua consciência espiritual e consegues sentir as energias mais súteis, que até então não conhecias nem sentias.
3. Dor de cabeça. Esta dor de cabeça normalmente é fácil de suportar. É uma dor que vai e vem e que também muda de sítio. Não é uma dor constante. Isso acontece porque estás a ter uma expansão de consciência. Quando me aconteceu, inicialmente não percebi. Simplesmente me perguntava porque estava sempre com dor de cabeça. Mas passado algum tempo, passou. 4. Começas a questionar as tuas crenças, os teus dogmas. Começas a questionar tudo. Coisas que até então não te incomodavam, agora tens curiosidade em saber mais. Como, por exemplo, de onde vimos e para onde vamos. O que estamos aqui a fazer neste planeta. Qual o nosso propósito de vida? E especialmente porque certas coisas te acontecem. Porque elas se repetem. Começas a descobrir o mundo espiritual e vês que afinal não é só o que te contam. E também a curiosidade de ver por ti próprio. E começas a procurar respostas por ti mesmo. Começas a quebrar as tuas crenças e dogmas e passas a ser mais tu próprio. 5. Flashes de luzes. Isto acontece porque estás mais acordado para o mundo espiritual e começas a perceber que existem energias à tua volta, porque as consegues ver. Quando despertas espiritualmente, como disse anteriormente, ficas mais sensível às energias súteis à tua volta. Nunca te aconteceu ver pequenos flashes de luz? Até parece que estás a ver mal e pensas, estou a ver mal, e limpas os olhos e essas luzes desaparecem. A espiritualidade só se manifesta para ti da forma que tu estás preparado para a receber, para não te assustares. Quando vais estando mais aberto para esta realidade, ela vai aparecendo para ti de formas diferentes e mais claras. Mas tens de estar aberto para estas possibilidades e preparado para as receber. 6. Ouvir vozes. A tua audição fica aguçada e consegues ouvir coisas que até então te passavam despercebidas. Começas a ouvir pequenos estalares, pequenos ruídos que até então não notavas. O barulho à tua volta começa a ser maior, é o que vais pensar, mas na realidade és tu que estás mais sensível a isso. Um bom exemplo disso, eu vivo no apartamento e não costumava notar o barulho dos meus vizinhos, mas quando tive o meu despertar espiritual, comecei a ouvi-los tão bem que parecia que eles estavam na minha casa. Inicialmente foi complicado, mas com o tempo habituei-me. 7. Talentos e dons começam a ficar mais aprimorados. Gostas de fazer as mesmas atividades de maneira diferente. Exemplo, gostas de fazer caminhadas, mas agora, quando as fazes, tiras mais proveito dessas caminhadas. Aprecias a natureza de uma forma mais pormenorizada, reparas na beleza das flores, no cantar dos passarinhos, nos cheiros. Parece que tudo tem harmonia e amor. Parece mais belo aos teus olhos, apesar de estar igual para todas as pessoas. Quando fazes estas caminhadas pela natureza, sentes que carregas as tuas energias ou que houve uma limpeza em ti. Sentes-te mais livre. Os teus dons de te comunicares com a espiritualidade ficam mais aprimorados e tu começas a experimentar coisas diferentes para te testares a ti mesmo, para testares as tuas capacidades, mas também para experimentares o lado espiritual. 8. Os animais de estimação. Os animais de estimação parecem mais dóceis contigo. Notas que eles agem de maneira diferente contigo. Isso acontece porque a tua vibração mudou. Os animais conseguem ver a nossa energia, especialmente os gatos. Nunca te aconteceu alguém ir visitar-te e o teu cão ou o teu gato não gostar dessa pessoa? Os gatos geralmente escondem-se e os cães ladram e rosnam para essa pessoa. Isso acontece porque eles conseguem ver as energias dessa pessoa e saber quais as suas intenções. Contigo é a mesma coisa. Eles notam que a tua energia mudou. 9. Os teus interesses mudam. A tua dependência da televisão muda. Passas menos tempo a ver televisão porque queres aproveitar o teu tempo a apreciar outras coisas, ou a ler, ou a passear. Os teus amigos mudam porque tu estás diferente e já não tens os mesmos interesses, já não estás na mesma vibração. E isso faz com que as pessoas se afastem de ti e tu delas. Mas isso também dá lugar para novas amizades e para novos conhecimentos com pessoas com a mesma vibração que tu. Os teus hobbies mudam, ou se não tinhas um hobby, vais passar a ter. A tua relação com o dinheiro muda. O dinheiro, assim do nada, passa a ter um valor diferente na tua vida. Começas a valorizar mais o teu tempo, a tua paz. Tu começas a ter consciência que não és apenas um corpo,
Começas a perceber-te que tu és o ego, a mente, o corpo e o espírito. De um modo geral, a tua vida vai mudando lentamente, mas quando paras e olhas para trás, vês que mudaste e nem deste por isso. 10. A tua alimentação e cura. Os alimentos que comias antes já não te satisfazem como antes. A satisfação que tinhas a comer um bife agora passou a ser só um bife. Já não existe a satisfação anterior e mudas. Começas a procurar comer outro tipo de alimentos. O teu corpo pede para que mudes. A forma de cura também começa a ter outro significado para ti e procuras formas mais saudáveis de cura. Percebes que não é só a cura do corpo físico, mas todo o corpo físico, espiritual e mental. 11. Déjà vu. Começas a ter os chamados déjà vu, a sensação de já ter visto aquela situação a acontecer ou ter sonhado com a situação que estás a viver. 12. Clareza e conhecimento. Começas a ver um mundo ligeiramente diferente. Começas a sentir o mundo ao teu redor de forma diferente. Mas não é um mundo que está diferente. O mundo está exatamente na mesma. Tu é que mudaste. Tens uma visão muito mais clara de ti próprio. Um conhecimento maior da verdade. E isso traz para ti um sentimento de paz, gratidão e felicidade. Começas a dar valor a pequenos gestos que antes te passavam despercebidos. Em conclusão, há situações na nossa vida que nos fazem parar e refletir. Quando paramos e refletimos, começamos a perguntar-nos se certas coisas valem a pena. E é nessa altura que começa a nossa caminhada. E quando chegamos a este ponto, notamos que mudamos e não fizemos por isso. Simplesmente aconteceu e nem notamos. Resta perguntar, a mudança foi boa? Como te sentes agora? Será que te sentes mais próximo de ti próprio? Ou seja, conheces-te melhor? Estás mais próximo do teu eu sagrado, do teu eu interior? És mais tu ou és aquilo que a sociedade quer que tu sejas? Estás mais feliz do que estavas antes? Ou será que o teu conceito de felicidade também mudou? O meu mudou muito. Deixa nos comentários a tua opinião. Ou será que eu estou a ficar maluquinha? Podes sempre pensar isso. Eu aceito. Cada pessoa tem a sua opinião e eu gostava de saber a tua. A vida é uma experiência maravilhosa, mas precisamos descobrir o que há de melhor nela para a podermos apreciar na sua plenitude. Não nos podemos limitar. Devemos experimentar tudo o que estiver ao nosso alcance. Vive cada dia da tua vida. Gratidão, gratidão, gratidão.